Fala galera! Vamos começar esse primeiro módulo fazendo uma introdução à edição de vídeos. Então bora lá! O que é a edição de vídeo e por que ela é importante? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A edição de vídeo é o processo de selecionar, organizar, manipular esses clipes de vídeo e também de áudio para criar uma narrativa. E ela deve ser consistente e interessante. É uma etapa crucial na produção audiovisual e permite transformar filmagens brutas em histórias, atrativas e com um enredo, cativante. Para que essa história seja coerente, precisamos abordar aqui algumas definições que são muito importantes. Você já ouviu falar nos conceitos de pré-produção, produção e pós-produção? Então aqui a gente vai entender tudo isso e a diferença entre elas. Vamos começar com a pré-produção. A pré-produção é o planejamento inicial do projeto, incluindo criação de roteiro, storyboard, seleção de elenco, escolha de locações, se necessário. Já a produção consiste na captura das filmagens que a gente planejou na pré-produção, durante as sessões de gravação. E por fim, a gente chega na pós-produção, que é a etapa de edição, onde os clipes capturados são organizados, cortados, aprimorados, ou seja, transformados num produto final. Tudo aqui é importante, mas eu quero dar um destaque para uma questão do roteiro. Vamos entender um pouquinho melhor o que é e qual é a sua importância. Um roteiro é a espinha dorsal de qualquer produção audiovisual. Esse é o guia que orienta todas as etapas do processo, desde a pré-produção até a edição final. Quando bem elaborado, o roteiro é uma ferramenta poderosa que guia todo o processo de criação audiovisual. Ele é uma ponte entre a sua imaginação e o produto final, permitindo então que a sua visão seja realizada de maneira muito eficaz. Lembre-se que um roteiro não é uma obra estática. Ele pode evoluir à medida em que o projeto se desenvolve. Ao dominar a arte do roteiro, você vai estar bem mais preparado para criar vídeos mais impactantes e que tem o objetivo final do quê? De cativar o público e contar. Todo vídeo ele tem o objetivo de contar uma história, e que essas histórias sejam memoráveis. Daqui a pouco a gente vai tornar isso um pouquinho mais real. Eu vou te dar aqui 3 motivos principais para que você faça um roteiro, ou melhor, um bom roteiro. Em primeiro lugar, ele oferece uma estrutura clara para a narrativa, garantindo que a história tenha um começo, meio e fim, tudo bem definido. Isso ajuda a manter o público engajado ao longo do vídeo, sem aquela dificuldade de perder a atenção. Além disso, o roteiro define a visão criativa do projeto, incluindo o tom, o estilo, a atmosfera que são desejados. Isso auxilia na criação de uma experiência coerente. E lembra que a gente falou? Uma história memorável para quem está assistindo, os espectadores. E por último, não menos importante, um roteiro bem desenvolvido permite que a equipe saiba exatamente o que precisa ser feito em cada etapa. Isso economiza tempo, recurso, porque minimiza a improvisação, decisão de uma última hora. Então, é até uma ferramenta de comunicação da equipe. Então, conselho geral, tenha um plano, elabore o seu roteiro e por mais simples que ele seja, é muito importante que você faça, tá bom? Eu vou te passar aqui uma ideia de estrutura básica, aquela espinha dorsal básica, e que você pode ser o seu ponto de partida. Anota aí que vai cair na prova. Ops, acho que eu não podia ter falado isso, mas beleza, bora lá. Então, começando do início, bem redundante. Divida o seu roteiro em 5 blocos, sendo 1. Cabeçalho. 2. Cenas e descrições. 3. Diálogos. 4. Ações e reações. E 5. Cenas de transição. Uma espinha dorsal bem básica. Agora, a gente vai falar sobre cada um desses itens. Então, vamos começar pelo cabeçalho. Ele inclui informações como o título do projeto, data, autor e o seu contato de referência, por exemplo. Para melhorar esse entendimento, de como a gente pode fazer isso na prática, a gente vai fazer um exercício aqui. Olha lá. Então, você e sua equipe, vocês foram contratados para fazer uma filmagem de um casamento. Vamos imaginar um casamento. E a gente vai preencher, então, o cabeçalho dessa forma. Quer ver? Por exemplo, no título, casamento do João e Maria. Data, 26 de setembro de 2023. Autor,
Guilherme Bernardi, no caso eu. E quem é o contato, né? Quem me contratou? Quem me contratou foi o João. Agora, né, que a gente preencheu esse cabeçalho, a gente vai para o ponto 2, que são cenas e descrições. Cada cena é descrita de forma sucinta, indicando o local, os personagens presentes, o que acontece, descrições visuais, que ajudam a visualizar as cenas antes da filmagem. Vamos voltar para o nosso exemplo, então. Vamos imaginar que o João e a Maria estão se casando em uma chácara, ou seja, um lugar aberto, que a gente pode ter uma liberdade maior, assim, uma amplitude para usar o drone, né? Então, a gente está imaginando trabalhar na cena em que a noiva está chegando com o carro e a gente vai filmar, então, ela saindo, descendo do carro e caminhando, indo em direção ao João, que nesse nosso exemplo é o noivo. Então, como a gente vai dizer isso no nosso roteiro? Vai ficar assim, ó. Quando o carro da noiva estiver se aproximando, o drone vai voar em direção ao carro e fará um 360 graus em volta dele e irá parar na direção da porta do carro em que a noiva irá descer. Nesse momento, ele estará a uma altura aproximada de 10 metros do carro. Quando a noiva estiver abrindo a porta do carro, o drone irá descer devagarinho em direção a ela, chegando a uma distância mínima de 5 metros. E à medida em que ela sair e começar a caminhar em direção ao noivo, o drone vai voltar à altura de 10 metros, fará um semicírculo e seguirá a Maria até o encontro com o João. Quando eles se encontrarem, o drone ficará exatamente sobre eles e subirá, mostrando a cena toda do casamento. Convidados, decoração e etc. Né? Mostrando o enquadramento amplo. Lembra da nossa aula lá de captação? O que é o enquadramento amplo? Então, este será o quadro final da cena. E aí, o que você achou? Tô vendo que tem até uma lágrima escorrendo aí do seu olho, né? Muita emoção, né? Brincadeiras à parte, ficou uma cena bonita. Você conseguiu imaginar, né? Agora vamos pensar junto assim, ó. Se você chega no casamento sem um plano, né? Como isso é difícil, né? Então o roteiro ele te guia e você chega lá muito mais seguro porque você sabe exatamente o que você vai fazer, sem precisar de improviso. Então isso posto, vamos seguir aqui com o nosso exemplo. Então, agora, o próximo tópico, a gente vai falar de diálogos. Os diálogos entre personagens são indicados com destaque, incluindo fala e identificação do personagem. Eles acabam revelando informações e desenvolvem personagens que impulsionam a trama, né? A gente conhece ali pelo diálogo, logicamente, a comunicação, a característica de cada personagem. No nosso caso aqui do casamento, talvez essa parte não se aplique tão bem, né? Mas vamos pensar no momento em que o celebrante, que pode ser padre, pastor, ou seja, aquela pessoa que está, né, fazendo o casamento, vai conversar com os noivos, dando o contexto à narrativa. Então a nossa cena pode ficar assim, ó. Enquanto o drone capta essa imagem aérea a uma distância segura, um outro operador de câmera fará a filmagem do diálogo entre os participantes, ou seja, né, aquele momento em que eles estão dialogando lá. Agora, o item 4, que é ações e reações. Além dos diálogos, as ações dos personagens e as suas reações emocionais são detalhadas. Isso ajuda o quê? Os atores a entenderem como se comportar em cada cena. Aqui a gente não tem exatamente um ator, a gente está captando o que é natural daquele momento. Então a gente vai aplicar isso ao nosso exemplo, ao nosso contexto e pensar, né? Enquanto você está responsável pelas captações aéreas, um outro operador de câmera, por exemplo, está filmando aquele momento em que os noivos estão fazendo os votos, né? Então, aquele famoso texto, eu, Maria, aceito você, João, né? E nesse diálogo, o mais importante, logicamente, é você filmar quem está falando, nesse caso a Maria. É claro, mas você também não acha interessante dar uma olhadinha de vez em quando em algumas reações do João? Então, no seu roteiro, você pode descrever assim, quer ver? Ó? O título da cena vai ser Voto dos Noivos, né? Esse momento para a gente delimitar. Então, como ficaria assim? Ó? Enquanto o operador da câmera principal estará filmando quem estiver falando, outro operador fará alguns takes de detalhes das reações daquele que estiver ouvindo, destacando as suas emoções.
Dessa forma, na edição, a gente vai poder mesclar as imagens, dando ainda mais emoção e dinamismo para a cena, entende? Então, estamos caminhando com o roteiro, criando a espinha dorsal aqui do nosso projeto. E também muito importante nesse momento são as cenas de transição, né? Então, assim, indique claramente as transições entre as cenas, como cortes, fades, transições especiais. Isso vai ajudar a pessoa que vai estar editando nessa pós-produção. Os operadores de câmera e drone, eles devem captar imagens para que sejam feitas transições entre as cenas. Sabe aqueles cortes? Então, para que não fique muito seco, sabe? Vamos caprichar nessa edição e pensar em alguns takes que seriam necessários. Por exemplo, a chegada dos convidados, interação entre os convidados, o making off da noiva, que a gente pode pegar muito detalhe, making off do noivo, que um pouquinho menos de detalhe, né? A entrada, reação de convidado, reação de padrinho. Então, os takes do salão, onde vai ser feita a recepção, mesa, enfim, tudo muito bem arrumado, né? Então, enfim, aqui é o espaço dos direcionamentos que podem ser usados no momento de transição de imagem, aqueles cortes, para não ficar uma transição muito seca, sabe? Lembra que a gente está contando uma história, então é importante, né, ter essa emoção toda. E se eu pudesse dar uma dica final, eu diria o seguinte: se coloque na condição do outro, ou seja, pensa no vídeo desse casamento, ele vai ser visto daqui a 30 anos, por uma pessoa que não teve lá. E aquela pessoa que estiver assistindo isso, ela precisa sentir a emoção daquele dia. O seu trabalho na construção do roteiro é justamente esse, né? Aqui a gente deu um exemplo de casamento, mas essa captação e esse roteiro, ele pode também se aplicar a um propósito mais técnico, né? Se você for prestar um serviço, por exemplo, de inspeção, né? Então, o seu roteiro de gravação ele vai ter muito mais cara de uma análise de risco do que uma história que vai ser contada com emoção, né? Ali é mais técnico. Então, tudo depende do objetivo e nós já citamos isso aqui diversas vezes, tá bom? E agora isso se aplica também à sua edição e antes disso ao seu roteiro. Pessoal, a gente encerra aqui o módulo 1. Na próxima aula, a gente vai detalhar um pouco o nosso conteúdo de edição de vídeo, tá bom? Até lá e a gente se vê na próxima aula.